E nesse vídeo você vai aprender a resolver essa questão, propriedades de potência e propriedades dos radicais. Tudo isso logo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e aos sábados pela manhã eu estou resolvendo um desafio de matemática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, né? E você não vai perder vídeos como esse. Então vamos resolver essa questão. Bom, qual é a ideia para a gente resolver essa questão? A gente tem x elevado a x que está elevado a x. Isso é igual a 1 meio elevado a raiz de 2. Aí veja, a gente tem que transformar esse número daqui, essa potência, em algo parecido com esses números aqui, ó, que é um número x igual a outro número x, que é igual a outro número x. Aí qual é a ideia para a gente resolver? Lembra o seguinte, vamos lembrar da propriedade de potência, que é a seguinte, ou seja, x elevado a 1a vezes 1b, isso é igual a x, né, elevado a elevado a b. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente transformar essa potência 1 meio elevado a raiz de 2 em uma potência de potência. Eu posso pegar esse raiz de 2, eu posso multiplicar isso por raiz de 2, certo? E também dividir por raiz de 2. Por que eu posso fazer isso, tá? Porque se eu dividir raiz de 2 por raiz de 2 dá 1. Então, não vou estar alterando esse número raiz de 2. Ora, raiz de 2 é igual a... Raiz de 2 vezes raiz de 2 é exatamente 2 sobre raiz de 2. Aí aqui, ó, a gente ainda pode, né, organizar esse número. Ou seja, 2 sobre raiz de 2 é um 2 que multiplica 1 sobre raiz de 2. Ok, a gente conseguiu chegar em um produto, ou seja, essa primeira propriedade aqui de potência, a potência de potência é a multiplicação dos seus expoentes. Então, ou seja, no lugar de raiz de 2, vou colocar 2 vezes 1 sobre raiz de 2, ou seja, 1 meio elevado, tá, a 2, que multiplica 1 sobre raiz de 2. Para utilizar essa propriedade de potência, ou seja, eu vou ficar com 1 meio, certo? Elevado a 2, que vai estar elevado a 1 sobre raiz de 2. Aí aqui, ó, a gente tem 1 meio elevado ao quadrado. A gente pode dizer que é o quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador. Ou seja, vamos ficar com 1 ao quadrado que dá 1 sobre 2 ao quadrado que dá 4. Elevado a 1 sobre raiz de 2. Agora a gente vai para a propriedade dos radicais. Então, se a gente tem 1 sobre raiz de 2, a gente pode tirar a raiz de 1, que ainda assim é 1, e repetir o raiz de 2. Aí a primeira propriedade diz o seguinte, se a gente tem raiz do numerador e raiz do denominador, a gente pode colocar tudo em um radical só, ou seja, 1 sobre 2. Outra propriedade diz que esse radical pode ser transformado em potência, ou seja, raiz de um número pode ser escrito como sendo o número elevado a 1 sobre o índice da raiz. Como o índice é 2, então vamos colocar 1 meio elevado, né, a 1 sobre o índice da raiz, que é 2, ou seja, 1 sobre 2. Então, no lugar de 1 sobre raiz de 2, a gente pode escrever como sendo 1 meio elevado a 1 meio, que vai ser igual a 1 quarto elevado a 1 meio, que está elevado, né, esse 1 meio, ele está elevado a 1 sobre 2. Quase parecido com isso aqui, né? Agora vamos fazer o seguinte. Esse número daqui, eu vou até destacar ele aqui, ó. Esse 1 meio, certo? E vamos reorganizar ele da seguinte maneira. Vou até colocar de preto. Ora, 1 meio, isso daqui nada mais é do que 1 meio elevado a 1. Esse 1 eu vou transformar ele em outra coisa. Por exemplo, então eu vou repetir a base, que é 1 meio. Esse 1 ele pode ser escrito como sendo 1 vezes 2 sobre 2. Veja que eu não altero esse número 1, porque se eu dividir 2 sobre 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Aí eu vou reorganizar isso, ou seja, 1 meio vai estar
elevado, agora eu posso botar o 2 primeiro, ou seja, o 2 vezes 1 sobre 2. Aqui a gente tem uma propriedade de potência, né, de potência, número elevado a um produto, ou seja, a gente pode dizer que esse número está elevado ao primeiro número, depois essa potência vai estar elevada a outra potência, ou seja, uma potência de potência. Então, esse número daqui, tá, igual, pode ser reescrito como sendo 1 meio elevado ao quadrado, ou seja, tudo isso elevado agora a 1 meio. Aí a gente pode ainda organizar isso, ou seja, 1 meio elevado ao quadrado é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, isso vai dar 1 sobre 4 elevado a 1 sobre 2. Beleza, vamos guardar essa informação. Agora vamos fazer uma substituição. No lugar desse 1 meio, que está aqui no meio, né, dessa potência, superpotência aqui, ó, a gente pode, né, colocar 1 quarto elevado a 1 meio. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma setinha aqui de continuação, ou seja, essa setinha aqui vai continuar. Ou seja, 1 quarto elevado a 1 meio, eu vou colocar 1 quarto, certo? Que está elevado a 1 sobre 2. Aí, veja, esse 1 meio estava elevado a 1 meio. Então, isso daqui, ó, posso até colocar de outra cor. Ou seja, isso daqui está elevado a 1 sobre 2, correto? Então, ó, aqui, ó, a gente tem uma propriedade de potência. Então, eu vou repetir essa parte, ou seja, a base que é 1 quarto. Aí a gente vai ter novamente 1 quarto, ó, e aqui a gente tem potência de potência, ou seja, a gente pode colocar 1 quarto. Essa potência aqui, ó, 1 quarto elevado a 1 meio, que está elevado a 1 meio, pode ser escrita como sendo 1 quarto elevado a 1 meio vezes 1 meio. Então, isso vai ser igual a 1 quarto elevado a 1 quarto, que está elevado a 1 meio vezes 1 meio, 1 vezes 1, que dá 1, e 2 vezes 2, que dá 4. Então, ó, finalmente a gente chega em algo parecido com isso aqui, ó, um número elevado a outro número elevado a outro número. Ou seja, se a gente tem 1 quarto elevado a 1 quarto a 1 quarto, que está elevado a 1 quarto, que é igual, ou seja, isso é igual a x elevado a x elevado a x, ou seja, nosso x só pode ser 1 sobre 4. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.